existe um mecanismo de regeneração natural, né? Enquanto o ser está num processo de desabrochar e de despertar de consciência, e enquanto ele é envolto à própria ignorância das suas ações, o universo, Deus, primeiro princípio, Keter, cada um põe o nome que achar melhor, ele se utiliza de algumas ferramentas para depuração das almas, tá? Porém, esse processo ele pode ser reversível também, conforme vai acontecendo o desabrochar e o despertar dessa consciência. Então, de uma certa maneira, essas leis que foram colocadas dentro das sefiras é um processo de autoproteção. É como um circuito de eletrônico, por exemplo, ou um circuito de um aparelho que, quando entra numa alta tensão de sobrecarga, ele dispara um dispositivo de proteção. Porque se isso não acontecesse, todo o processo do universo acabaria desmoronando, você entende? E toda a estrutura do cosmos, que seria a ordem, se transformaria em caos, tá? Agora, eu vou te ser bem sincero e vou falar com o meu coração. Esses processos eles devem ser todos transcendidos, porque senão a gente vive no universo da mente, no universo ainda que nos coloca no processo da dualidade. Para as almas ignorantes, para os seres que vivem no universo ainda da dualidade, essas ferramentas e esses mecanismos de depuração e ajuste do cosmos, ele vai sempre estar operando. Então, essas pessoas vão sofrer inconscientemente por essas leis, por elas não conseguirem ter transcendido o processo de dualidade. Eu vejo sempre o sistema zodiacal, o sistema de Cabala, todo o sistema colocado como um sistema de conduta ética e moral, um sistema a ser transcendido, à medida em que a alma e o ser vai despertando a sua consciência. Você percebe? Então, essas leis da Cabala, elas se aplicam, sim, de forma muitas vezes severa ou de outras formas muitas vezes doce e leve e branda, né? É como dizia Jacob Boehme, né? Não sei se você já leu alguma coisa sobre o filósofo inspirado por Deus, né? Que existe a cólera e a ira de Deus que queima e destrói, mas também tem a brandura e a doçura de Deus, que é a luz. Uma chama, para poder estar acesa, acho que eu já até te comentei sobre isso. Ela tem uma vela, para poder estar acesa, ela tem a chama que queima. Mas o princípio da bondade é latente nela porque tem a luz branda que ilumina. Enquanto o ser humano estiver num processo de depuração egóica e, e submerso nesse universo de ignorância e de dualidades, ele vai exercer ações impulsionadas pelo seu próprio ego. E esse processo de impulsionar ações pelo ego é um processo de forja daquela alma, né? É óbvio, acredito também nesses processos quando a essência ou aquele ser, mesmo passando por esses processos, eles não conseguem ainda assim transcender isso, eles são o próprio mecanismo de defesa do universo ou do cosmos que entra em ação, que é o processo da segunda morte, né? O ai e o ranger dos dentes, né? Até para um processo de autoproteção do sistema para que ele não se imploda. Você entende? Se o sistema é sobrecarregado de muita tensão, precisa ter um dispositivo de proteção. Porém, aquilo que eu volto a falar para ti, essas leis da Cabala, elas servem até um determinado ponto que expressa todo o processo no plano da dualidade.
O ser humano ele precisa autorrealizar completamente qualquer sistema, seja cabala, seja é, qualquer sistema de conhecimento dentro de si para poder transcender ele, porque senão ele vai ficar eternamente preso às leis. E aí é onde eu quero chegar contigo e é o que eu tenho conversado com você já há bastante tempo. Eu vejo que você tem um conhecimento fabuloso, mas chega um momento em que a gente tem que transcender a própria dualidade, se estabelecer a um ponto não dual, porque senão a gente fica com a mente ainda num processo de oscilação e dúvida e até uma tensão interna, né? Não sei se eu consegui te explicar direitinho tudo isso, que é o meu ponto de vista. Então, por exemplo, quando Sofia desce, ou quando Sofia, no processo de Pissofia, ela mergulha no abismo, seduzida pela luz do obstinado com cara de leão, assim é colocado em Pissofia, ela se desconecta do seu aion de essência e da sua contraparte natural, que é o próprio Cristo. No processo de submersão ao abismo, ela sem perceber, ela cria o demiurgo, né? E nesse processo de criação do demiurgo, cria todo esse universo de sofrimentos e dores. Porém, essa queda de Sofia, né, que a sabedoria nesses universos e nessa dimensão do abismo, cria todo uma outra eternidade de existência onde muitas outras almas mergulham, muitas outras Sofias mergulham nesse processo de aprendizado. Então, até a criação desse processo do próprio demiurgo, da própria queda de Sofia, é um processo de aprendizado dentro do universo da dualidade, né? E aí, quando você cai nesse processo da dualidade, vem toda uma epopeia da alma, uma epopeia do ser, ou da essência, na forja da dualidade para percepção dos planos duais. Mas a essência natural de Sofia, e quem é Sofia? Sofia é a consciência de cada um de nós, né? A minha, nós todos somos a plena sabedoria que se densificou nesse plano, criando essa zona temporal, como o próprio Hurtak diz, que se desconecta do plano superior ou da morada celeste ou do primeiro princípio, como coloca Jacob Boehme, numa aventura de dores e sofrimentos, de cânticos e lamentos, como a Sofia faz, no processo de resgate de si mesmo e de autoconhecimento sobre si, porque a sabedoria só pode se enxergar, Deus só pode enxergar a Sofia, a sua sabedoria, através do espelho que ele próprio cria para autoconhecimento. Então, eu vi lá no grupo do Cabala que você colocou, pessoas falando sobre destruição do demiurgo, sobre um monte de coisa desse sentido. Assim, essas pessoas estão muito equivocadas porque elas não percebem que elas mesmas são o próprio demiurgo. Elas mesmas são a própria consciência de Sofia que se atirou no abismo num processo de compreensão da dualidade, onde ela vai fazer toda a saga de seus cânticos e lamentos para poder se elevar através desse processo de depuração, aperfeiçoando a si mesma no processo de eliminação de egos e defeitos, né, exaltando e trabalhando as virtudes da alma, porque na medida em que elas trabalham os processos internos, elas trabalham o processo do micro e do macrocosmos. Da mesma forma que nós, aqui no microcosmos, a gente está em um constante trabalho de autopercepção, autoconhecimento de si, né? Observando os aspectos psicológicos da mente e das emoções que nos colocam em sofrimento pela ignorância, o próprio demiurgo também, num processo de amadurecimento, também está passando por esse processo. E num determinado momento, Sofia, que é a construtora de todo esse processo, no seu caminhar ou com seus cânticos e lamentos, ela vai percebendo, retomando a sua consciência, e é quando a contraparte de Sofia, que é o próprio Cristo, junto com o Espírito Santo, desce para fazer o resgate da consciência que percebeu esses processos duais e retorna ao seio.
né? Então, esse processo de construção do demiurgo, ele de uma certa maneira, ele é proposital. As pessoas aqui nesse plano de existência, elas não têm consciência da grandiosidade da obra e eles julgam sem conhecimento de causa um processo que é muito mais profundo e vai muito mais além de uma mente que está cansada do sistema material, do sistema dual. Por quê? Porque ainda está na reação da dualidade. Por isso que a gente fala que o final dos Vedas, quando você encontra o Vedanta, né, o Vedanta e o Advaita Vedanta é o processo de religare total, ou o processo de não dualidade, onde você percebe os mecanismos da dualidade e você se coloca além do processo da dualidade. Você entende? Aí você sai de samsara, porque samsara é um estado de consciência, né? Aí você sai do abismo, porque o abismo também é uma percepção de identificação com a própria dualidade. Aí você consegue perceber que os dois lados, bem e mal, fazem parte de um processo muito maior na forja das essências para um plano que é a não dualidade. E a Cabala, nesse processo, ela está inserida nesses processos com as suas sefiras e com as suas moradas celestes, num processo de aprendizado da essência. Assim como nós temos que transcender o zodíaco, como foi muito bem colocado nos 12 trabalhos de Hércules, né, em toda essa epopeia do trabalho de purificação da alma, do branqueamento das vestes, assim também a Cabala tem que ser também superada dentro de cada ser humano, tem que ser transcendida, porque enquanto a gente ficar dentro desse processo, dessa lei, a gente está conectado à dualidade. Então, é basicamente isso que eu entendo, tá? Sobre tudo isso. Aqueles que estão vivendo nos processos duais, de identificação, né? Seja como servo ou como rei, seja como rico ou como pobre, como sábio ou como mendigo, né? Todos eles fazem partes da pura consciência. Todos eles fazem parte desse sistema criado nesse plano inferior, que é o próprio demiurgo, que em um processo de autolapidação pela vontade do primeiro princípio, fez com que Sofia fosse seduzida pela luz do abismo, você entende? Para que assim desse torque nesse universo que nasceu. Esse é um universo muito jovem, que nasceu num processo de aperfeiçoamento. E é óbvio que ele vai gerar dores e sofrimentos, porque imagina você uma criança que ainda não tem conhecimento sobre algumas leis maiores sobre a vida dela. Então, o que acontece? É o processo, é o nosso processo, é o micro e o macrocosmos. A gente vai amadurecendo a nossa existência, né? Até atingir a adolescência, depois da adolescência a maturidade, depois da maturidade você chega ao processo de ancião, onde você transcende todas essas leis. Assim é também com esse universo que acabou sendo forjado pela queda de Sofia, no processo de ensino, né, e de forja nessas essências primordiais, né, que se desprenderam lá do primeiro princípio como essências virginais num processo de aprendizado no plano de dualidade. Porém, o foco final sempre depois de uma longa trajetória de cânticos e lamentos, de alegrias e sofrimentos, é um processo de reconexão com a sua essência e de se estar novamente reintegrado à unidade eterna, onde você não vê mais a dualidade como um fator que te impede ou que te coloca distante do processo dual. É como você, de repente, entrar num bosque, por exemplo, com uma mente muito, muito analítica e começar a dar nomes a tudo que você vê dentro desse bosque ou dessa floresta. Então a mente dual, a mente que está dividida, ela vai categorizar: isso aqui é uma árvore tal, isso aqui é um animal tal, isso aqui é uma grama, isso aqui é,
Você vai dando nome aos objetos ou ao cenário que você encontra. Uma mente unificada não dual, ela não tem mais essa visão de colocar nomes. Isso é um jacarandá da Bahia, isso é um pinheiro, é um cervo, isso é uma formiga, isso é uma aranha. Não, ele sente todo o bosque, você entende? Ele é o bosque. Ele sente a presença do ar, dos ventos batendo em seu rosto, né? Ele está fusionado à existência tanto da aranhazinha que tem um veneno, ou a cobra que está nos bosque, quanto o beija-flor e o colibri, ou as flores que dão perfumes, ou as árvores frutíferas, ou os animais mais dóceis do bosque. Então é esse processo de libertação das dualidades que coloca a essência, a consciência num novo plano de atuação, onde ela acolhe cada momento e ela vive cada momento de forma plena. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de guerra, momentos de paz, mas ela não está mais atrelada a esse processo de reação dual. Então, esses sistemas da Cabala que você vem ensinando, que eu acho tão bonito o teu processo de passar essa informação, ele serve para dar esse conhecimento, tá? Para as essências que estão perdidas dentro do próprio sistema de dualidades, né? Que muitos colocaram, eu vi o pessoal colocando lá como demiurgo e fazendo uma distorção geral do demiurgo como uma coisa malévola, ruim, né? E eu não vejo dessa forma, porque nós somos o demiurgo. Se as pessoas pudessem perceber, elas são parte do demiurgo, porque é a matéria que constitui a morada onde elas estão, e se a vida que elas têm não é uma vida boa, mas é porque essa é a impressão que elas têm. Elas não conseguiram perceber e deixar estar, ser simplesmente o ser, né? Sem mais tocar na existência, ou passar pela existência como uma fragrância, como diziam os mestres, como um perfume sutil e invisível, que por onde você passe, você deixa uma fragrância de bem-estar, de amor, de bondade, né? E, então, nesses processos, quando a gente vai se desprendendo e vai compreendendo a formação desse plano, a gente também vai ajudando com que esse universo se auto-aprimore. Né? Existe aquela expressão que nós somos Deus em ação, não é isso? E que todo o aprendizado que cada alma está fazendo aqui é o aprendizado que o próprio Criador tá tendo. Nós somos um reflexo direto. Nossas ações, nossos comportamentos e pensamentos é o próprio Deus aprendendo consigo mesmo através de sua própria criação. Então é a criatura ensinando o Criador através das suas próprias ações, né? As ações individuais dos seres humanos aqui está conectada diretamente com essa consciência superior, com essa Sofia e com essa consciência superior, em um processo eterno de reciclagem. Tá? Então eu vejo esse sistema cabalístico muito bonito, ele realmente funciona, mas ele funciona para as almas que ainda estão no processo de identificação dual. E para as almas que vivem submersas ainda dentro do universo da própria ignorância. Porque a partir do momento em que você começa a reconectar a tua essência com o primeiro princípio, com a morada do Pai, né? O primeiro princípio mesmo, que a gente fala que é o universo Pai, né? A gente fala que o próprio Hurtak diz na chave de Enoch que esse é o universo Filho, é o universo que se desconectou, né? Num processo que ele é um universo que caiu, né? Caiu densificado no plano da matéria, né? Então, quando a gente começa a fazer esse processo de retomada de consciência, a gente volta ao primeiro princípio, ao universo do Pai, onde tem só uma percepção não dual de conexão com o todo, e você é o todo. Você é o bem, você é o mal, você é a luz, você é as trevas, você entende? Você está além do bem e do mal, né? E essas almas, elas são terrivelmente divinas, porque o abismo não a reconhece. Por isso que fala que Cristo desce das moradas superiores como um raio na escuridão, executa a sua missão e retorna, que nem os arcontes da lei conseguem perceber o retorno dele.
Né? Em Pissofia mesmo fala, como o Senhor é o Senhor que está aqui, ela dizia em Pissofia, né? Quando a manifestação do Cristo, mas quando que o Senhor veio que nós nem percebemos a sua chegada? Por quê? Porque a dualidade e as forças da dualidade, elas não enxergam, elas não conseguem reconhecer a luz do Cristo quando rasga os aions superiores para poder fecundar dentro desse universo de dualidade, junto com Sofia, a redenção da humanidade. Entendeu? Então, esses sistemas eles funcionam para as almas que ainda estão no processo de aprendizado, para as almas que ainda não entenderam o mecanismo de autodefesa do universo. Porque se não existisse esses sistemas, o universo todo desmoronaria e o caos que foi começado o cosmos que foi começado a ser amalgamado e construído por um par de seres andrógenos, né? Porque são sempre aos pares que esses aions se manifestam, né? Então, esses aions, quando eles se manifestam aos pares andrógenos, eles vão forjando universos, múltiplos universos. E no caso específico do par Cristo e Sofia, na queda de Sofia se criou todo esse universo conhecido como Demiurgo, que forjou um novo universo que se desconectou do universo do Pai. E aí entra todo o sistema de Cabala para poder ensinar tudo isso, para poder reconectar a Keter e de Keter se reconectar à não dualidade. Você entende? É um processo que retorna à fonte. Tá? Então, é dessa forma que eu entendo. E eu não vou entrar nos méritos de julgamento se está certo ou se está errado, se o cara roubou, se o cara matou, se o cara usou das escrituras para ganhar dinheiro ou não, porque o próprio mecanismo o próprio mecanismo que sobrecarrega o sistema de autotensão vai atuar num processo de autodefesa para que esse microcosmos ou esse cosmos que foi criado, esse universo bebê, esse universo criança que foi criado, aprenda com seus erros, com seus acertos e ele se amadureça ao processo de se reconectar ao universo superior de novo, saindo desse universo caído da dualidade, se reconectando à pura essência novamente. Tá? Então é basicamente isso que eu entendo de tudo isso que você me colocou. Tá? Espero poder ter te ajudado nesse processo todo.